Na verdade, não temos plantado praticamente nada e as plantas não desenvolvem. Muitas pessoas que veem os nossos vídeos e acabam se inspirando em ter uma horta em casa, mas não imagina que precisa de manutenção com frequência. Tão bonitas, e essas goiabas, a maioria delas estão bem boas. Olha, caiu uma na cabeça agora. E aqui, pessoal, dá uma olhada na situação que as nossas plantas medicinais estão. Elas ficaram lindas, né? Cresceram muito, mas tomaram conta de tudo. Ó, aqui, onde é que o Bruno tá é o caminho. Então, elas avançaram, saíram do canteiro e tomaram conta de todo o espaço. Então, agora vai ser feita ali, ele vai fazendo a poda delas. Precisa sempre dar manutenção, né? E essa poda também é interessante porque faz a planta renovar e crescer mais depois, né? Ela vai dar uma avivada. E lógico, para quem não conhece, esse daqui é a penicilina. Penicilina. Penicilina, isso mesmo. Uma planta medicinal, né? Isso. E aqui também a gente tem a erva baleeira. Exato. Já viram bastante receita aqui no canal também. Olha o tamanho da moita. Tá gigante. Né? E aqui só pega sol de manhã. Sim. Aí, final da tarde até a noite é só sombra. Mas mesmo assim ela tá crescendo bem. Sim, ela gosta. Ela gosta desse ambiente em que ela não pega tanto sol direto, assim, o sol mais quente do dia, que é o sol da tarde, não pega direto nela. Ela tá embaixo do nosso pé de goiaba aqui, ó. Então, também pega a sombra daquele pé de ameixa à tarde. Ela gosta bem desse lugar. E agora, todo esse trabalho da horta tá por conta do Bruno. Porque pra mim, esse barrigão tá difícil de abaixar. Eu acho que daqui pra frente o pessoal vai acostumar a ver mais eu no canal do que a Guiana. Tirando os vídeos de receita, agora trabalho na horta, vai ter que ser eu mesmo. É verdade. Dá pra fazer muita pomada com esses galhos aqui, né? Essas folhas. Sim, dá pra muita coisa mesmo. A gente nem tem uso pra tanto. Mas isso que é o bonito da natureza, se a gente for pensar, né? A natureza é abundante. E essas folhas todas que a gente vai jogando, seja da poda, seja as folhas que caem das árvores, tudo isso aqui vai virando adubo. Com o tempo vai compostando e transformando em adubo para as nossas plantas. Olha a lindeza que tá aqui também, precisando podar a colônia. Outra planta medicinal. Aliás, dessa a gente não fez um vídeo ainda, temos que fazer no futuro, da colônia, da penicilina. Colhei aqui nossa única moranguinha verde que produziu. Só deu essa. E a gente deixou madurar bem para colher, porque normalmente a gente ia comer ela verdinha, né? Como se fosse uma abobrinha. Semelhante a isso. Ela fica desse tamanho mesmo. Essa é a variedade. Mas aí, como só deu uma, a gente deixou madurar para poder tirar semente, né? E plantar novamente no próximo ano. Só que a gente tem que plantar ela mais cedo, porque só produziu uma em razão do excesso de calor que tá tendo. Então ela não segura as flores. A abóbora, várias outras plantas, né? Ela, quando o calor fica muito acima dos 35 graus, ela aborta a floração. E aí não produz. Então a gente vai ter que plantar mais cedo nesse ano agora, pra gente conseguir colher. Porque essa época não tem jeito. Nosso figatio já virou uma verdadeira árvore aí. Precisa cortar ele. Pode cortar mais baixo, amor, aí depois ele rebrota. Ó, cheio de mosquinha branca. Sim.
Sim, nossa, esse ano a infestação tá sendo de mosca branca. É que no vídeo não aparece pra vocês, mas tá uma nuvem voando ao redor, assim, conforme o Bruno mexe nas plantas, e é todas as plantas. Parece que cada ano tem um excesso de uma praga diferente, né? Teve ano que foi o fede-fede, agora tá sendo a mosquinha branca. Figatio é planta medicinal. Sim, é uma planta medicinal. Se alguém do canal aí quiser que a gente faça vídeo, né, do Figatio, só deixar nos comentários aí que a gente faz. Exatamente. Na verdade, a gente tem várias plantas medicinais, né, que a gente vai cultivando. Aqui, esse aqui a gente já fez vídeo um tempo atrás, o saião, tá? Já morreu, nasceu de novo, porque ele meio que chega no fim do ciclo, né? Fica todo feio, depois rebrota tudo novo. Já fizemos primeiro a poda aqui do nosso arco, que estava virado numa floresta. E agora o Bruno está começando a tirar a palha que está protegendo o canteiro. Nós vamos começar a preparar o canteiro. Esse aqui vai ser o canteiro que a gente vai plantar os alhos depois, daqui uns 2 meses mais ou menos. A gente tinha plantado cebola ali, que sobrou um filhotinho aqui de cebola. Enquanto a gente não está plantando, a terra fica descansando. Mas agora, como já falta aí uns menos de 2 meses, digamos assim, cerca de 2 meses para o plantio do alho, a gente já vai fazer o preparo da terra, né? O preparo todo não. A gente vai fazer uma adubação prévia, que é colocar o calcário e o esterco. E aí a gente deixa descansar, né? Para que os micro-organismos do solo possam processar esses materiais que a gente está colocando, para quando chegar a época de plantar, já ter nutrientes na terra ali para as nossas plantinhas poderem se desenvolver bem. O que o Bruno vai colocar agora vai ser o esterco de gado, que a gente trouxe lá do sítio do pai. Agora o que o Bruno está fazendo é espalhar o esterco de gado. Esse esterco a gente consegue lá no sítio do meu pai. E agora depois é só espalhar de novo a palhada de volta em cima para fazer a proteção, né, do solo. Porque se a gente deixasse exposto ao sol, o que ia acontecer? O sol ia acabar secando, meio que torrando, matando boa parte dos micro-organismos que estão ali, né, para agir, que já vem com o próprio esterco também e que estão na terra. Então essa palhada em cima protege, preserva a umidade. Quando nós formos plantar, aí a gente também vai dar uma soltadinha no solo com o garfo, né? Mas isso a gente pode fazer quando vai plantar, não precisa ser agora. Vou mostrar aqui para vocês que no último vídeo do que plantar, a gente mostrou para vocês plantando o açafrão e já tem os brotinhos saindo aqui, ó. E ele vai dividir o canteiro com os alhos. E voltando à proteção em cima do canteiro, quem é meio novo por aqui não sabe, essa proteção de tela a gente coloca em cima por causa dos gatos. Então quando o canteiro está sem plantas assim, a gente deixa protegido ou com plantas pequenas, a gente deixa protegido com a tela, para os gatos não irem lá querer cavar e fazer as necessidades deles. Bom, pessoal, esse mês aí de janeiro, auge do calorzão, né? Nós estamos sofrendo aqui com excesso de calor.
E não temos plantado muita coisa, né? Na verdade, não temos plantado praticamente nada. A gente tá só cuidando. É verdade. Como vocês viram aí, a gente mostrou um pouco do resumo do nosso dia, trabalhando um pouco na horta, porque o sol tá muito quente agora nesse verão. Como vocês já sabem, né? A gente mora no oeste do Paraná. E aqui é muito quente. Eu acho que quem mora perto dessa região aqui sabe o que a gente está falando, né? É, quem mora nas redondezas sabe bem como é. Pra vocês terem uma ideia, a gente mora na divisa com Mato Grosso do Sul. Então, aqui é calor, dá 37 a 40 graus quase todo dia agora no verão. Facilmente. E as plantas não desenvolvem, então a gente já tentou plantar em outros anos nessa época, vimos que mesmo cuidando as plantas não iam tão bem, né? Sim. Agora mesmo, né, a gente até tem os pés de pimentão ali plantado ainda, que a gente já tinha plantado antes, eles estão ali, mas tá crescendo uns pimentãozinhos, mas bem pouquinho, né? Então não desenvolve muito porque é muito quente, é muito excesso de calor. Muitas pessoas que veem os nossos vídeos e acabam se inspirando em ter uma horta em casa, mas não imagina que precisa de manutenção com frequência, porque não é só plantar e deixar lá. Exige também manutenção. Pelo menos uns 30, 40 minutos por dia, você fazendo um pouquinho, você consegue deixar tudo em ordem. Isso. Ou tirar um final de semana, né? Pra você trabalhar daí, né? Fazer o grosso da manutenção, né? Como vocês podem ver, a gente sempre quando tá gravando, mostrando a horta bonita, vocês estão sempre elogiando nos comentários, mas por trás disso exige muito trabalho, muita dedicação para manter tudo em ordem, né? Exatamente. E vai chegar mais pra frente aqueles meses, né? Meses de outono, de inverno, que é quando a gente vai estar realmente com a horta bonita. Mas para chegar lá, tem, como vocês viram agora, o trabalho que a gente já começou a fazer de adubação ali, preparação de canteiros, né? Poda das plantas que são as plantas perenes, aquelas que estão permanentemente na horta, né? Mesmo que elas não sejam plantas de horta, mas elas são importantes para o equilíbrio desse ecossistema. Então, a gente faz a poda delas tanto para controlar como para elas darem uma revigorada e depois poder vir mais bonitas de novo. Apesar da gente não estar plantando nada, mas temos algumas coisas para colher, como a cenoura e a goiaba, né, amor? Isso, vamos lá colher umas cenourinhas e goiaba. A gente vai colhendo na medida que vai precisando, ou no caso das goiabas que está produzindo bastante, na medida que a gente tem para quem ir dando, né? É isso aí, vamos lá. Essas cenourinhas tá bem pequenininha, né? Elas não cresceram tanto, uma ou outra que cresceu um pouco mais. Mas é aquela história, quando o calor é excessivo, tudo acaba sendo prejudicado, né? Mas pelo tempo que elas estão aqui, elas já estão na época da colheita, né? Já estão começando a passar do tempo. Então a gente tem que colher porque senão elas também vão ficar duras, né? Só que a gente não precisa colher todas de uma vez. Eu gosto de colher conforme a gente vai precisando na cozinha. Que daí você vai pegando e vai usando sempre fresquinho, né? Lembrando, quanto mais fresco a gente consumir as coisas, ou seja, colheu, levou, preparou e comeu, mais vitaminas o nosso corpo tem, absorve, tem à disposição, né? E essas laranjinhas que aqui a gente tem que colher elas bem amarelinhas, que senão elas são muito azedas. Caiu bem na mão. Olha aí. Tão bonitas e essas goiabas, a maioria delas estão bem boas. Olha, ó, caiu uma na cabeça agora. Estão literalmente caindo de madura já. Elas têm estado bem boas assim. São poucas as que a gente acha que tem bichinho. E algo importante para isso é que, ó, se vocês acharem alguma que já está estragada, com bichinho, alguma coisa assim, ou mesmo verem elas caídas no chão, é melhor pegar e jogar na composteira, tirar debaixo do pé. Porque se a gente deixa a goiaba estragada embaixo do pé, aí é que prolifera mais bicho para as outras que estão ainda penduradas. Perdeu a cesta lá. Quase ficou. Uma sacada de goiaba aqui para finalizar nosso dia, né? Nossa colheita aí da horta. Temos colhido umas 2, 3 sacolas dessas por semana, né? Assim, tá dando muita goiaba. Bastante goiaba.
gente tá até distribuindo aqui pros vizinhos, porque a gente não aguenta só nós dois comer, né? Ah, não dá conta, não mesmo. E ano passado esse pé produziu bem pouco, né? Produziu acho que umas 4, 5 goiabas. Aí é a primeira vez que ele tá produzindo bastante. É verdade. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa aquele like para ajudar o nosso conteúdo. Se não for inscrito, se inscreva. E esperamos vocês aqui pro próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Valeu, galera.